Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e no vídeo de hoje venho agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Já somos 14k, muito obrigado a todos vocês que fazem parte da família Ariela Maia. E hoje quero contar a vocês mais uma fase da minha história, da minha vida. Tem uma playlist no canal onde eu conto detalhes sobre a minha vida, coisas que aconteceram na minha vida, para que vocês possam aí a cada dia me conhecer um pouco melhor, para que assim a gente possa se tornar aí uma família cada vez maior e cada vez mais unida. Então, se você quer acompanhar, vai na playlist A Nossa História, para você conhecer um pouquinho mais. E no vídeo de hoje eu quero contar para vocês a história da minha terceira gravidez, que foi a gravidez onde eu perdi a minha filha. O ano foi 2012. Eu trabalhava numa indústria de calçados e o Aleph, meu segundo filho, estava prestes a fazer 4 anos e apesar de 2 filhos ser um bom número, né, a gente queria muito, né, uma menina. Então nós, Silvano e eu, conversamos e a gente decidiu tentar, né, mais uma gravidez para ver se a gente conseguia, né, a nossa tão sonhada menina. E eu parei de tomar anticoncepcional quando foi em junho. A empresa onde eu trabalhava não estava passando por uma situação financeira boa, apesar de ter bastante serviço, a gente trabalhava bastante, até fazia hora extra. A empresa não tinha dinheiro para pagar os salários dos funcionários. A gente sempre recebia salários atrasados e a empresa mandou bastante funcionários embora, demitiu alguns funcionários e eu fui uma delas. Porém, eu não fiquei muito preocupada porque nessa época eu já estava fabricando as minhas sandálias e quando a gente decidiu por ter mais um filho, já estava nos nossos planos até mesmo eu sair da empresa, me dedicar a cuidar dessa nova criança e também me dedicar a trabalhar apenas com as minhas sandálias. Então eu não me preocupei. Logo em seguida eu fiz um teste de farmácia, desses que a gente compra em farmácia. Sempre fiz desses testes e sempre, né, o resultado foi exato, né? Porque eu já vi muitas pessoas dizer que faz teste de farmácia e dá errado, né? Às vezes o exame dá um falso positivo, um falso negativo, mas para mim sempre deu certo. Então eu fiz, deu positivo, mas aí como eu havia sido demitida, eu queria esperar, né? Eu queria esperar eu receber o meu acerto, os meus direitos, né? Eu ia cumprir 30 dias de aviso em casa, né, para depois eles fazerem acertarem ali a minha rescisão. Então eu decidi esperar. Por quê? Porque se alguém da empresa, qualquer pessoa soubesse que eu estava grávida, a empresa não poderia fazer o meu acerto, né? Porque como a gente sabe, mulher grávida não pode ser demitida, né? Então eu decidi esperar minha rescisão sair para poder começar a fazer o pré-natal. Pois bem, passaram-se os 30 dias do meu aviso prévio e a empresa não fez o meu acerto, né? Ficou demorando, porque sempre dizia, ah não, a empresa está sem condição agora e tal. E aí foi demorando para fazer o pagamento da minha rescisão. Com isso, o tempo foi passando. Basicamente, em junho, quando eu fiz o teste, nas minhas contas, né,
contando aí com a minha experiência já de 2 gravidez passadas, né? Então, nas minhas contas, eu já estava grávida de 2 meses. Então, após 1 mês, já teríamos aí 3 meses de gravidez. E aí, até aí, eu percebi alguma mudança e não passei mal, não tive nenhum sintoma assim muito exagerado de gravidez, como na primeira, né? Eu acho que eu vomitei uma vez apenas no início e depois eu já não senti mais nenhum sintoma não, tava tudo muito tranquilo, né? Passaram-se mais um mês, já no 4º mês ali, ainda não havia começado o pré-natal, ainda não havia recebido da empresa, mas já dava para notar, né, que a minha barriga estava crescendo. E aí, esperei mais um pouco, a empresa, né, fazer minha rescisão. Sempre eu ia lá e eles sempre demorando e às vezes eu já estava até assim com medo de ir e eles perceberem, né, a minha gravidez, né. Mas assim, eu contei muito com a sorte, né, e com a roupa que eu ia usar para poder disfarçar, né, porque mesmo nas minhas outras gravidezes, mesmo não tentando disfarçar, muitas pessoas sequer percebiam que eu estava grávida, né. Então, eu contei com esse detalhe para estar sempre, né, indo até a empresa e eles não notarem a minha gravidez, né. E deu certo, porém, demorou muito para a minha rescisão sair. E com isso, o tempo foi passando, nas minhas contas, a minha gravidez já estava em 6 meses. E eu notei uma coisa estranha, por quê? Aquela barriga que eu notei até o 4º mês, ela não evoluiu, né? Ela não continuou crescendo, né? E eu achei estranho o fato de não ter evoluído, né? Da barriga não ter crescido. Mas eu passei a pensar que, como a vontade de ter, né, aquela menina era tão grande, eu passei a pensar até que era uma gravidez psicológica, né? Porque é uma coisa até normal até de se acontecer, né? Quando a gente quer muito algo, a gente colocar aquilo na nossa cabeça e aquilo se tornar uma verdade, mas uma verdade apenas pra gente. Então, eu comecei a pensar que era uma gravidez psicológica, né? E acabei esquecendo, né? Não dei muita importância. Pensei comigo, o teste deu um falso positivo e a gravidez é psicológica, né? Não tá tudo bem, e eu acho que nem grávida eu tô, né? Eu comecei a pensar isso, né? Então, passaram-se os dias, o tempo foi se arrastando, a empresa foi fazer a minha rescisão apenas em novembro, né? Para quem havia sido demitida em junho, receber apenas em novembro foi um prazo muito longo. Mas aí recebi, né? A empresa, apesar de ter demorado, acertou tudo direitinho, me pagou tudo direitinho. E aquela questão de iniciar o pré-natal já tinha até saído da minha mente. Porque já tinham se passado muitos meses, então não fazia nem sentido falar. Eu já tinha certeza que eu não estava grávida, então eu deixei, né? Eu deixei para lá, eu esqueci e fiquei, né? Não estava também tomando anticoncepcional, mas deixei do jeito que estava. Quando foi em dezembro, no dia 2 de dezembro, no meio da noite eu acordei com uma cólica muito forte, né? Uma cólica intensa, bem semelhante à cólica menstrual, só que muito intensa. E essa cólica foi aumentando muito. E aí eu pensei até, né? Eu acordei o Silvano e falei para ele, olha,
tô com cólica e eu acho que a minha menstruação vai descer, porque até então, né, eu não estava menstruando, então achei que era por causa do anticoncepcional, que eu havia parado e havia desregulado o ciclo, né? Mas aquelas cólicas foram aumentando cada vez mais e eu comecei a perceber que aquela cólica não era simplesmente uma cólica menstrual, era uma cólica de parto, era uma dor de parto mesmo, né? Havia tido 2 gravidez, um parto normal, uma cesárea, mas até mesmo na cesárea eu senti, né, as dores do parto, porque eu esperei até o último momento para fazer a cesariana. Então eu já sabia que não era uma cólica, né? Sabia que era algo mais. Então comecei a perder bastante sangue e do nada eu tive esse aborto e não acreditei. Foi assim, foi tipo um choque, né? De repente, porque na minha mente eu já tinha tirado já da minha cabeça que eu estava grávida. Então, assim, foi um susto, eu não acreditei, né? O feto saiu com a placenta, com tudo, né? Foi de uma vez, feto e placenta. E eu tive a curiosidade, né, de abrir a placenta para ver, porque eu precisava ver para acreditar, né? E o feto estava formado, era pequeno, mas estava bem formadinho, tão formadinho que dava para ver os dedinhos, assim, ó, a mãozinha com os dedinhos já formadinhos, os dedinhos dos pés, tudo formadinho, o olho, né, a boca, o nariz, formadinho. Eu tenho fotos, mas assim, eu não vou colocar aí para vocês, porque é um pouco chocante, né, assim, eu acho que não é uma coisa muito bacana, assim, da gente mostrar. Mas era uma menina que acabou deixando a gente assim mais triste, né? Porque era o que a gente queria, né? E por muito tempo eu fiquei me perguntando por que, né? Que isso aconteceu. Mas mas aí foi tudo bem. Eu não fui para o hospital. Depois que eu sofri o aborto, ficou tudo tranquilo, não tive mais nenhuma dor, não tive nenhuma hemorragia fora do normal, né? Só hemorragia pós-parto, normal mesmo. E logo em seguida, no mesmo mês, em dezembro, eu menstruei normalmente, em janeiro também, normal. Só que logo em seguida foi a surpresa, que foi que eu engravidei do Kevin, né? Então, assim, só que a história do Kevin eu vou contar pra vocês quando a gente chegar nos 15 mil inscritos. Mas, assim, só pra finalizar essa história, eu pensei comigo mesma durante muito tempo o porquê, né, que aquilo havia acontecido. E durante o pré-natal do Kevin, eu perguntei à doutora que estava, né, ali cuidando do meu pré-natal, contei esse fato para ela e perguntei o que poderia ter acontecido, e ela me explicou que é normal. Aborto é uma coisa que, assim, aborto espontâneo é uma coisa que praticamente toda mulher passa, né? Quem não passou vai passar um dia, né? Que é uma coisa muito normal, é simplesmente uma gravidez que não deu certo, né? O que aconteceu foi que o feto, ele teve um retardo de crescimento, né? Ele cresceu, se desenvolveu até o 4º mês
E daí em diante ele não se desenvolveu mais. E quando chegou no 7º mês, o meu próprio organismo colocou esse feto para fora, né? Já que era um feto que não havia se desenvolvido. E a questão de eu não ter feito o pré-natal também não prejudicou, né? Como ela mesma disse, no caso de um feto que não deu certo, que não se desenvolveu, tanto faz se eu tivesse feito pré-natal, se eu não tivesse, se fosse para eu sofresse aborto, eu teria sofrido. E ela ainda disse que foi melhor da forma que aconteceu do que antes, do que se eu tivesse feito, se eu tivesse fazendo pré-natal, porque... E depois eu fui pensar, e realmente, né? Imagina, você começa um pré-natal, você escutar o coração do seu filho bater, você fazer ultrassom, você vê o seu filho na tela da ultrassom, você vê ele se mexer, você vê ele se movimentar ali, você ouvir o coração dele bater e de repente no 4º mês você não ouve mais, o seu filho não apresentar mais batimento cardíaco, não apresentar mais sinais vitais, não apresentar mais movimentação, e você ficar preocupado para saber o que aconteceu, por que aquilo ali não está acontecendo, e aí você fazer uma ultrassom e essa ultrassom constatar que o feto está morto. Eu acho que com certeza a sensação é pior. Da maneira que aconteceu, eu diria que foi a melhor. Ao constatar em um exame que o feto não estava mais vivo, com certeza eu passaria por um procedimento médico para induzir ali a um aborto, já que aquela gravidez não havia sido mais, não seria mais possível continuar. E ao invés de um aborto espontâneo, como eu tive, eu teria um aborto induzido, o que ao meu ver também não seria uma coisa, não seria uma coisa boa, não seria uma coisa bacana. Então, foi, até mesmo nesse sentido, foi uma coisa boa, né? Aconteceu da melhor maneira possível. É só o que eu posso entender sobre isso, né? A melhor coisa que poderia ter acontecido foi uma perda, foi, mas como a própria médica disse, se ela tivesse nascido, provavelmente ela teria problemas de saúde, talvez problemas mentais, já que ela teve esse retardo no crescimento. Ela poderia ser uma deficiente física ou uma deficiente mental. Se fosse o caso, é lógico que eu ia cuidar, né? Mãe é para cuidar e tudo, mas só que assim, não existe nenhuma mãe nesse mundo que sonha ter um filho deficiente, ter um filho com problema de saúde, né? A gente, quando sonha ter um filho, a gente sonha ter um filho saudável, né? Nunca vi a pessoa sonhar, eu sonho que meu filho vai ser deficiente. Isso aí é uma coisa que está fora de cogitação, né? A gente espera sempre que seja saudável. É lógico que eu ia cuidar, mas eu ia cuidar. Mas só que mãe não é eterna, eu não estaria aqui a vida inteira. Eu não teria na minha mente aquela sensação de dever cumprido. Eu criei meus filhos, eles são independentes, eles não precisam mais dos meus cuidados e agora eles podem viver a vida deles por conta deles. Para uma mãe que tem um filho deficiente, ele nunca será independente, ele sempre vai precisar dela. E o pior é que ela não vai estar
para sempre ao lado dele, né? Então, quem vai cuidar desse filho deficiente quando a mãe se for, né? Sempre é o que fica na minha mente, que foi a melhor coisa que aconteceu. Foi uma perda, foi, mas para cada perda existe uma recompensa, para cada derrota tem uma vitória, né? E eu digo hoje que o Kevin é a minha vitória, o Kevin é a minha recompensa. E eu não troco o Kevin por nenhuma menina, eu não troco. Eu tenho 3 filhos, apesar de sempre ter sonhado em ter uma menina, eu não troco nenhum dos meus 3 filhos saudáveis, fortes, inteligentes, por nenhuma menina. Por mais saudável e inteligente que ela fosse, eu não troco, né? Então, hoje eu não sonho mais com uma menina. Estou extremamente satisfeita com os 3 filhos que eu tenho. E hoje eu entendo, né, o porquê essa menina não veio ao mundo, né? A gente já tinha até um nome para ela, era Mariane. Na nossa mente ela vive. E eu acho até que vive um pedacinho dela no Kevin, né? Porque o Kevin tá aqui do lado, eu vou mostrar pra vocês, só a mãozinha dele aqui pra vocês verem, que a gente fala sempre, olha só, aqui é o papai, aqui é a mamãe, aqui é o Alex, aqui é o Aleph, aqui é o Kevin, e aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Vira assim, olha aqui. O Kevin, ele tem o 6º dedo, ó. Ele tem um dedinho aqui, ó. Esse dedinho aqui é a Mariane. A gente, desde que ele nasceu, eu falo isso. Esse dedinho aqui é um pedacinho da Mariane que ficou no Kevin pra gente. Então, assim, foi uma perda, mas, por outro lado, foi também uma vitória, porque se a Mariane tivesse nascido, o Kevin não estaria aqui, com certeza, né? Porque a gente tentou o 3º filho, porque a gente queria uma menina, mas não era vontade de Deus que essa menina viesse ao mundo. Deus queria o Kevin pra gente. Então, eu só tenho que agradecer por ter o Kevin, por ter perdido, né? Por ter perdido a nossa Mariane, mas ter hoje o Kevin aqui com a gente. Então, só tem que agradecer por tudo. Às vezes a gente não entende quando algo acontece, mas Deus sabe de tudo e sabe o porquê de tudo, né? Então, a gente tem que aprender a olhar o lado bom de todas as coisas, porque tudo, por pior que seja, por mais difícil que seja, tudo tem um porquê e tudo tem um sentido. Hoje eu entendo o porquê de tudo que aconteceu e agradeço a Deus por ter acontecido dessa forma. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Venha fazer parte também da nossa família. Muito obrigada aos meus 14.000 inscritos. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.